Terça-feira, 20 de janeiro de 2026, os mercados americanos deveriam estar voltando calmos, né, do feriado de Martin Luther King Jr. Mas a realidade é bem outra. Parece que o mundo aproveitou o feriado para conspirar, porque o que a gente vê hoje é o centro de um verdadeiro vórtice. Uma tempestade perfeita. Exatamente. Com dois eventos gigantescos acontecendo, assim, ao mesmo tempo, em lados opostos do planeta. A gente recebeu uma pilha de relatórios de inteligência, dados de mercado em tempo real, e a nossa missão aqui é tentar entender o que diabos está acontecendo. De onde vem essa volatilidade toda? É muita coisa ao mesmo tempo. Muita. Porque de um lado, no Atlântico, a gente tem a tal crise da Groenlândia, com ameaças que saíram da retórica para coerção econômica pura. E do outro, no Pacífico, um cisne negro japonês que, olha, ameaça secar a liquidez do sistema financeiro global. E o mais impressionante, sabe, é que todas as regras do jogo, elas parecem ter sido jogadas pela janela. Como assim? Aquela cartilha clássica de fuga para o risco ou fuga para a qualidade, sabe? Em momentos de pânico, todo mundo corre para comprar dólar ou títulos americanos. O Porto Seguro. Isso. Só que isso simplesmente não está funcionando hoje. O que a gente está vendo ao vivo é o mercado tentando, desesperadamente, colocar um preço no risco político puro e descobrindo que não sabe como fazer. Ok, então vamos começar a desempacotar isso pelo epicentro europeu, que parece ser o mais barulhento agora. A notícia é que caiu como uma bomba. A administração Trump ameaça importar IFAs de 10% sobre 8 países europeus. E não são quaisquer países, né? Incluindo Alemanha e França. E não para por aí. Não para. Essas tarifas podem subir para 25% até junho. E a condição para evitar isso tudo é a transferência da soberania da Groenlândia. Parece até piada, se não fosse trágico. Só absurdo. A reação, claro, foi imediata. Os futuros em Nova York já apontam para uma abertura no vermelho vivo. E o Nasdaq, o índice de tecnologia, parece ser o mais castigado. Mas qual a conexão direta? Por que a Apple ou a Microsoft deveriam se importar tanto com a Groenlândia? A conexão é brutal e ela tem, assim, duas vias principais. Certo? A primeira é a mais óbvia. A Europa é um mercado consumidor gigantesco para as Big Techs. Uma parte enorme da receita delas vem de lá, em euros. Uhum. Tarifas significam uma guerra comercial que pode deprimir o consumo europeu e, no limite, gerar retaliações contra as empresas americanas. E a segunda via? A segunda é mais sutil, mas talvez até mais perigosa. A cadeia de suprimentos. A gente pensa em tecnologia e lembra do Vale do Silício, da Ásia, mas um elo fundamental está na Europa. A Holanda, por exemplo, um dos países na lista, produz os equipamentos de litografia mais avançados do mundo. Essenciais para fabricar chips. Exatamente. Semicondutores de ponta. Sem essas máquinas, a produção de chips para. Para tudo, de iPhones a servidores de inteligência artificial, fica comprometida. Entendi, então não é só sobre vender menos celulares na França. É sobre talvez nem conseguir fabricar os celulares. Exato. O buraco é muito mais embaixo, mas o epicentro do pânico hoje está na própria França. Se você olhar para as bolsas de lá, a França está sofrendo mais que todo mundo. O CAC 40. Isso, o CAC 40, principal índice francês, está caindo quase 2%. E o motivo é cirúrgico. Que seria? Trump foi específico. Ele mencionou uma tarifa punitiva de 200% sobre vinhos e champanhes. Nossa. Isso não é uma medida econômica, é um ataque simbólico, direto no coração do orgulho da indústria de luxo francesa. A LVMH, o conglomerado dono da Louis Vuitton, Dior, um colosso, está recuando mais de 1%. E arrasta o mercado inteiro para baixo. Arrasta tudo. E na Alemanha, o motor industrial da Europa. Imagino que a história não seja diferente. O DAX perdeu aquele suporte psicológico dos 25 mil pontos. O medo lá é com as montadoras, certo? BMW, Mercedes. É o pesadelo deles se tornando realidade. O setor automotivo alemão é ultra dependente das exportações. E o mercado americano é vital. Uma economia que já vinha patinando, sabe? Flertando com a recessão, agora vê sua principal fonte de renda externa sob ataque direto. O mercado não está precificando uma desaceleração, está precificando uma contração severa da indústria. O cenário é feio. Certo. Mas aí tem algo que não fecha na minha cabeça. Diga. O senso comum diz que, numa crise, o capital corre para a segurança. E por décadas, segurança era sinônimo de dólar. Com os Estados Unidos mostrando os dentes, agindo de forma tão agressiva, a gente esperaria ver o dólar disparando. Lógico. Só que o índice dólar, o DXY, que mede a força do dólar contra o euro, iene e outras, está caindo. Se os Estados Unidos estão no ataque, por que a moeda deles está enfraquecendo? Essa é a grande questão do dia. E a resposta revela muito sobre como o mercado está pensando. A interpretação dos grandes investidores não é que isso seja uma demonstração de força. É o contrário. É um erro estratégico monumental. Um tiro no pé. Um tiro no pé.
É um ato que isola os Estados Unidos, que cria incerteza sobre a confiabilidade do país como parceiro comercial. A percepção é que essas tarifas, no longo prazo, vão machucar a economia americana tanto quanto, ou talvez até mais, do que a europeia. Então, na prática, o mercado está apostando contra a estratégia americana? Exatamente. O mercado está dizendo, isso não é força, isso é imprudência. E nesse vácuo de confiança, onde a principal moeda de reserva do mundo é usada como arma de uma forma tão imprevisível, Surge uma alternativa. surge um ativo que parecia meio esquecido, mas que está brilhando como nunca, o ouro. O ouro. Ele simplesmente rasgou as máximas históricas. Subiu quase 3%, batendo na casa dos $4.700 por onça. Impressionante. E a razão é fundamental. Num cenário onde governos podem, de uma hora para outra, taxar ou sancionar moedas, e onde os títulos desses mesmos governos perdem valor, o ouro se reafirma como um único ativo de refúgio que não depende da promessa de ninguém. É o que a gente chama de sem risco de contraparte. E essa demanda vem de onde? Não é só o pequeno investidor comprando, não. A demanda é estrutural, vinda de bancos centrais do mundo todo que estão desesperadamente tentando diversificar suas reservas para longe do dólar. Ok, então... a confusão no Atlântico já seria suficiente para estragar a semana de qualquer um. Mas você disse que o verdadeiro terremoto talvez esteja vindo do outro lado do mundo, de um lugar que a gente associa à calmaria, à estabilidade, o Japão. Exato. A primeira-ministra Sanai Takaichi dissolveu o parlamento e prometeu uma gastança fiscal sem precedentes, como o mercado de títulos japonês, que é famoso por ser quase uma linha reta por décadas. Como ele reagiu a isso? Reagiu como se um meteoro tivesse atingido Tóquio. Para os padrões japoneses, foi um crash, em câmera lenta, mas com consequências globais. Em que nível? O rendimento do título público de 40 anos, um papel de longuíssimo prazo, atingiu 4%. 4%. Pode não parecer muito, mas para uma nação que viveu com juros perto de zero por uma geração inteira, isso é um evento histórico. O título de 10 anos, que é a principal referência global, saltou para 2,343%. E qual a leitura do mercado para isso? A leitura é de um abandono total de qualquer pretensão de disciplina fiscal. A mensagem foi, vamos imprimir dinheiro e gastar, e o futuro que se dane. A reação foi vender títulos japoneses como se não houvesse amanhã. Peraí, deixa eu ver se eu entendi, porque isso soa contraintuitivo. Juros subindo no Japão? Por que isso deveria tirar o sono de um gestor de fundos aqui na Faria Lima? Qual é a mágica, ou melhor, a tragédia por trás dessa conexão? Aqui está a engrenagem oculta que move o sistema financeiro global. Por décadas, o Japão funcionou como o grande financiador do mundo. Pensa nos fundos de pensão gigantescos, nas seguradoras, nos bancos japoneses. Com os juros no Japão em zero, o que eles fizeram? Pegaram trilhões e trilhões de ienes, que não rendiam nada em casa, e investiram no resto do mundo. Principalmente em títulos do Tesouro Americano, que pagavam juros mais altos. É o famoso carry trade. Então, na prática, era como se o Japão estivesse oferecendo um empréstimo com juros zero para o mundo. Perfeito? Era um empréstimo quase de graça. O investidor japonês pegava esse dinheiro, investia nos Estados Unidos, onde o juro era 2%, 3%, e embolsava essa diferença. Fizeram isso por décadas. E com uma montanha de dinheiro. Uma montanha tão grande que ajudou a manter os juros baixos para todo mundo, financiando de hipotecas americanas a projetos de infraestrutura. Agora, o que está acontecendo é a inversão desse fluxo. O dinheiro voltando para casa. Exato. Se os juros dentro do Japão, de repente, se tornam atrativos, acima de 2%, sem precisar correr o risco da variação do dólar, a tendência é uma repatriação massiva de capital. É como se eles estivessem dizendo, acabou a festa, estamos levando o nosso dinheiro de volta. E essa volta para casa significa que eles precisam vender os ativos que eles têm lá fora, como os títulos americanos, para comprar ienes e investir no Japão. Precisamente. E quando uma multidão de vendedores, os maiores detentores estrangeiros de títulos americanos, decide vender ao mesmo tempo, o preço dos títulos despenca. Despenca, e a relação é inversa. Quando o preço de um título cai, seu rendimento sobe. Isso força os juros nos Estados Unidos a subirem, não porque o Federal Reserve decidiu, mas porque o maior comprador estrangeiro virou vendedor. Nossa. É um choque de liquidez que aperta as condições financeiras no planeta inteiro. O custo do dinheiro sobe para todo mundo. É um tsunami silencioso com epicentro em Tóquio. É assustador. E essa aversão generalizada ao risco, essa corrida para a porta de saída, parece estar contaminando tudo. E o Bitcoin, que era para ser o ouro digital, a arca de Noé para momentos como esse, parece que está falhando miseravelmente no teste, né? Completamente. O Bitcoin não está se comportando como ouro. Está se comportando como uma ação de tecnologia de altíssimo risco. Correlação com o Nasdaq? Altíssima. Enquanto o ouro sobe, o Bitcoin despencou para a casa dos $9.000. E o mercado que adora um acrônimo já desenterrou um para isso. O efeito TACO. Taco. Não me diga que é o que eu estou pensando. É exatamente isso. Trump against crypto and others. Parece piada, mas a lógica por trás é séria. Qual é? A instabilidade política e a volatilidade geradas por Trump causam uma fuga em massa de qualquer ativo que seja considerado minimamente especulativo. E o Bitcoin, para o grande capital institucional, ainda está no topo dessa lista.
Entendi. Em dias como hoje, o dinheiro não busca uma segurança teórica ou digital. Ele busca segurança real, tangível. E, por enquanto, isso ainda significa ouro. Ok, então o cenário é apocalíptico. A gente tem uma guerra comercial estourando no Atlântico e uma crise de liquidez vindo do Pacífico. É a tempestade perfeita. E nós, aqui no Brasil, estamos bem no meio do caminho, com um guarda-chuva que já estava meio furado. Como essa onda toda bate na gente? Bate com força e por todos os lados. O Brasil enfrenta a combinação do pior dos dois mundos. A aversão ao risco que vem de fora, com os nossos próprios ruídos fiscais que nunca tiram férias. Justo hoje, surgem manchetes sobre a discussão de um aumento de até 30% para a Polícia Federal. Isoladamente pode não ser o fim do mundo, mas num dia de pânico global, isso joga mais lenha na fogueira da percepção de risco fiscal. A Faria Lima olha para isso e o estômago embrulha. E isso cria aquela dinâmica perversa para o nosso câmbio, né? O dólar tá fraco lá fora contra o euro, mas aqui dentro a história é outra. É a armadilha do emergente. Apesar do DXY em queda, o real tende a se desvalorizar, e muito. Porque em dias de estresse global, a ordem é simples: vender tudo o que for considerado arriscado. E Brasil, infelizmente, está sempre no topo dessa lista. Certo. O capital estrangeiro não quer saber dos detalhes. Ele simplesmente aperta o botão de vender emergentes. E o risco fiscal doméstico só acelera essa corrida para a saída. E para nossa bolsa, a B3, o que se desenha para o dia de hoje? Imagino que não seja um cenário bonito. Não mesmo. A expectativa é de forte pressão vendedora. Setores que dependem de crédito, de juros baixos, como o varejo, devem sofrer um baque. A alta dos juros lá fora contamina toda a nossa curva de juros futuros aqui, Tornando o crédito mais caro. e desestimulando o consumo. A Petrobras também sofre uma pressão dupla. De um lado, a queda do preço do petróleo, com o medo de recessão global, e do outro, o eterno fantasma do risco político, que sempre ressurge com força nesses momentos. Sobra alguém para se salvar nesse dilúvio? Olha, talvez a única âncora de algum otimismo, a única ação que pode ajudar a segurar um pouco o Ibovespa de um tombo ainda maior, seja a Vale. Por quê? Ela vive numa realidade um pouco diferente, muito ligada à China. E como a China anunciou novos pacotes de estímulo para reaquecer sua economia, a demanda por minério de ferro continua resiliente. É um contraponto interessante no meio do caos. Mas é uma exceção que confirma a regra. Exatamente. Hoje é a exceção. Então, se a gente for resumir este dia caótico, temos uma guerra comercial no Atlântico que derruba ações e, de forma surpreendente, o próprio dólar. Certo? Temos um terremoto de juros no Pacífico que ameaça secar a liquidez do mundo inteiro. O ouro se consagra, talvez de forma definitiva, como o único porto seguro. E o Brasil fica espremido no meio, apanhando tanto dos ventos que vêm de fora, quanto das suas próprias fraquezas internas. Olha, se a gente tiver que tirar uma conclusão estratégica do dia de hoje, o recado é um só: fuja do risco. O pessoal do mercado chama de risk off. Defesa. Defesa. É um dia para focar em defender o capital, em proteger o que você tem, não em sair para caçar oportunidades. O que o mercado está colocando no preço hoje é uma fragmentação da economia global, com cadeias de suprimentos quebradas e uma nova onda de inflação causada por tarifas. E com os bancos centrais de mãos atadas. Exato. Num cenário desses, eles ficam de mãos atadas, porque não dá para combater inflação e recessão ao mesmo tempo. Não há uma solução fácil no horizonte. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, quase filosófica. Toda essa análise que a gente fez aqui, todos esses mecanismos de mercado, são baseados em dados, em reações, que no fundo têm alguma lógica. Certo. Mas a fonte de um dos maiores choques de hoje, a crise da Groenlândia, não tem nada de lógico. É fundamentalmente imprevisível. E isso levanta uma questão. Em um ambiente onde uma única postagem numa rede social, um único impulso pode virar o tabuleiro e invalidar todas as planilhas, qual é o verdadeiro valor da análise fundamentalista tradicional? E como um investidor se protege não apenas do risco econômico, mas do risco do capricho, do risco do impulso?